Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Fragmentos da mensagem A Propaganda Eficaz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Vinha de Luz. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus e Jesus os abençoe. A mensagem de hoje tem o título Medicação, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Aceite-se tal qual é, buscando melhorar-se. Suporte com paciência as provas do caminho. Se você caiu, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações e sofrimentos de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudiquem a paz. Não tente sanar amarguras da alma com medicações que lhe criem exagerada dependência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo o bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. Trabalhe sempre, confiando em Deus. Não diga que isso é óbvio ou que você já sabe tudo isso, porque os planos do bem devem ser infinitamente repetidos. E a construção mais simples é sempre a mais difícil de se fazer. Espiritismo em Marcha. Agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará, durante o período do Carnaval, o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste, de forma presencial. O evento será na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão, 567. A entrada é franca, é aberta ao público, todos estão convidados. O evento começa às 2:30 da tarde e vai até às 5 horas. Contará com a participação na abertura no domingo, dia 19, com Sueli Vercalsen. Ela abordará o tema Espiritismo e Autoconhecimento. Na segunda-feira, dia 20, Washington Pereira, que é o presidente da Federação Espírita Pernambucana, que abordará o tema Contribuição do Espiritismo para um Mundo de Paz. Na terça, dia 21, Heleno Vital, que é diretor da Comissão Estadual do Espiritismo e que abordará o tema Visão do Espiritismo sobre o Carnaval. A entrada é gratuita, como havíamos dito, e esse evento está na sua 20ª edição.
aqueles que moram próximo a Caruaru e principalmente os espíritas aqui de Caruaru que não viajem durante o carnaval, é uma excelente oportunidade de continuarmos estabelecendo as ligações para a espiritualidade benfeitora associar-se a nós no estudo e no conhecimento da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, prodígios dos falsos profetas. Continuação. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhe aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Não creiais em todos os espíritos, meus bem-amados. Não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Evangelho de João, aliás, Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, primeira epístola. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peças ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, aliás, o que ainda restava do domínio do maravilhoso, quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Assim, como já se tem dito,
tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 801. Por que não ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Resposta dos Espíritos. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com os seus ensinos. Embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, lemos: sede fortalecidos no Senhor. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Fortaleçamo-nos, e faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros, que surgem e fogem, na posse da terra, que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência, que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos, de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, estamos com vocês aqui na segunda parte do programa, onde trazemos perguntas, respostas aos temas que foram abordados durante o programa para um melhor entendimento, um melhor aprofundamento. E repetindo novamente o convite, afinal de contas será de hoje a 8, né, no domingo de carnaval, que vai se iniciar o SEAGME,
Seminário Espírita do Agreste. Ele terá no domingo, dia 19, a participação de Sueli Verkausen, palestrante já bem renomada aqui no meio espírita, bem conhecida também em Caruaru. Ela tratará do tema Espiritismo e Autoconhecimento. Na segunda-feira, dia 20, a presença de Washington Pereira, da Federação Espírita Pernambucana, o presidente atual, que abordará a temática Contribuição do Espiritismo para o Mundo de Paz. E fechando o evento na terça-feira, dia 21, Heleno Vital com o tema Visão do Espiritismo sobre o Carnaval. Esse evento é totalmente gratuito, é voltado para o público espírita, sobretudo, mas quem tiver desejando conhecer o Espiritismo é uma excelente oportunidade. E, inclusive, você que mora aqui perto de Caruaru, nas cidades circunvizinhas, pode aproveitar e dar um saltinho em Caruaru, que nas tardes dos dias de Carnaval temos esse excelente evento na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, Rua Professor José Leão 567. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Segundo Emmanuel, o que é hipertrofia longenial do eu e como resolvê-la? Emmanuel fala a respeito disso na mensagem, na propaganda eficaz, a mensagem de abertura do programa de hoje. Vamos entender a importância dessa advertência trazido a nós por Emmanuel. Então, é a mensagem na propaganda eficaz. E ele diz o seguinte: é preciso crescer em atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos que nos cercam o coração. Apenas dessa forma é que conseguiremos, é que será possível atender o divino administrador, a Jesus, e servir aos semelhantes, curando a hipertrofia congenial do eu. A hipertrofia congenial do eu, ela é símbolo das características egoístas que trazemos do nosso passado encarnatório e na vida atual. Então, essa palavra congenial, que é sinônimo de natural, de particular, de pessoal, refere a esse entendimento que Emmanuel aqui nos chama e que vamos aqui refletir sobre os subsídios para entender essa advertência de Emmanuel e atentar aos cuidados que ele nos indica. Porque é assim, meus amigos. Ninguém gosta de ser chamado de egoísta, de orgulhoso. E muitas vezes, no próprio meu espírito, é qualquer um de nós. Você é uma pessoa egoísta, ninguém gosta de ouvir isso. Mas, na verdade, intrínseco a nós, por natureza, congenial, nós temos raízes profundas de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E a única fórmula eficaz de superá-los, segundo Emmanuel nos diz, é crescendo espiritualmente, de tal modo que os nossos atos, palavras e pensamentos estejam em harmonia com o Evangelho do Cristo. Então, o medicamento eficaz
para combater essa hipertrofia, que é esse aumento exagerado e disfarçado do egoísmo, é a nossa integração no ensinamento do Evangelho. Quanto mais nós nos dedicarmos ao trabalho de renovação íntima, de despertamento para os valores espirituais da vida, de harmonização com as leis divinas no que a gente pensa, sente e faz, é que nós estaremos, de fato, combatendo essa hipertrofia congenial do eu e tornando-nos pessoas naturalmente mais humildes, mais sensíveis à prática do bem, mais caridosas. É nessa diretriz que Emmanuel nos chama a atenção nesse conteúdo. Mas vamos para mais uma pergunta com os temas que tratamos nesta manhã. Como entendermos a afirmação do Evangelho de que o Espiritismo não opera prodígios nem milagres? De fato, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que ouvimos nesta manhã, é dito assim, de que não peças ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente não os opera. Então, meus irmãos, o Espiritismo veio nos mostrar um novo entendimento para as passagens evangélicas atribuídas como milagres realizadas pelo Cristo, aonde essa palavra milagres tem no seu contexto como sinônimo fenômenos que estariam fora das leis conhecidas, das leis físicas e das leis espirituais. E é isso que o Espiritismo vem nos mostrar, que ele não pratica e não realiza. Porque, como o próprio Cristo havia dito, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. O Espiritismo diz também o mesmo. Na verdade, o conceito atribuído como milagres ao Cristo é um conceito humano, imperfeito. Na verdade, Jesus manipulava fluidos, energias, magnetismo, facultando-lhe a interferência em questões de ordem física, mas sem abalar as estruturas dessas leis. Então ele foi o catalisador dos fenômenos de cura, mas sempre lembrando que ele dizia àqueles que eram beneficiados pela sua ação magnética: podeis fazer muito mais ainda do que eu, ou dizer, a tua fé te curou. Isso é ensejado em inúmeras passagens bíblicas. É porque, na verdade, meus irmãos, todas as características atribuídas aos milagres, aos prodígios realizados por Jesus, estavam submetidos a leis divinas, assim como aquilo que é realizado nas instituições espíritas ou em qualquer religião.
há elementos, há leis espirituais que regulam os fenômenos na terra e no mundo espiritual, que ainda são desconhecidas das leis materiais e físicas, mas que estão submetidas às diretrizes reguladoras e estáveis das leis criadas por Deus. Então não peçais ao Espiritismo milagres, porque ele textualmente não realiza. Afinal, ele, como a própria palavra do Cristo já dizia, não veio derrogar as leis, nem os profetas. Veio mostrar os meios e os instrumentos pelos quais a atuação do elemento espiritual superior muitas vezes cura, trata, equilibra, promove realizações no mundo material, mas todas elas submetidas às leis criadas por Deus. Nada fora dessas leis. Então, o Evangelho, nessa parte, acrescenta dizendo assim: do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então, é isso que nós somos convidados a ler, conhecer, estudar na revelação espírita. Essas leis que, de fato, Jesus era o maior conhecedor delas e quem mais estava habilmente habilitado para utilizá-la em inúmeros fenômenos de cura evidenciado nos textos bíblicos. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Por que os espíritos trazem ensinos que não foram divulgados por Jesus nos evangelhos? Essa questão está associada à do livro dos Espíritos que vimos hoje. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E na resposta os espíritos começam dizendo assim: não ensina às crianças o que ensinas aos adultos. O espiritismo, de forma inédita, veio mostrar o caráter progressivo da revelação divina. Ao longo de toda a história do homem, a revelação das leis de Deus tiveram um caráter progressivo na medida em que a maturidade, o crescimento espiritual do homem favorecia o aproveitamento desse conhecimento. Então, tivemos na primeira revelação trazida a nós por Moisés os rudimentos básicos desse entendimento das leis. Mas adiante, no Cristo, inúmeras vezes Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eis que eu vos digo novos ensinos, novas revelações. Então as leis divinas prosseguiram no Novo Testamento através do Cristo e prosseguiram ainda mais agora com a revelação espírita, a terceira lei de Deus, evidenciando esse caráter progressivo, ininterrupto da lei de Deus. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam aí no programa e, se possível, divulguem com amigos. Até o próximo programa.
Um bom dia a todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.